Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, falando sobre projetos de vida e hoje falando sobre o direito de família com a doutora Rogéria Coimbra. Rogéria, voltando aqui, vamos saber um pouquinho mais sobre essa divisão de bens, né? No caso da separação, do divórcio, como que é feito numa situação onde está se adquirindo um bem que ainda não foi pago totalmente, né? Financiado. E também na situação aí de confusão de bens. A confusão de bens, ela é conhecida como subrogação no direito, tá? É a confusão de bens, são os meus bens, os seus bens, viram uma coisa só. Porque como eu falei no começo, o regime da comunhão parcial de bens, ela é regida pelo... Nós vamos partilhar exatamente o que o casal comprou de forma onerosa ao tempo da relação. Não entra os bens adquiridos por advento de herança dos pais ou por doação, né? Mas, nesse caso da confusão, o que eu costumo dizer é o seguinte: muitas pessoas chegam no meu consultório, no meu escritório e falam, eu preciso fazer a separação. Beleza, quais são os bens? Aí a primeira coisa que a advogada faz é uma linha do tempo. Que dia que você conheceu e casou? Dia 1/1/2000, ok. Quando você está separando? Em 2018. O que você tinha antes de 2000, quando você conheceu ela? Olha, eu tinha um carro, eu levantei meu fundo de garantia, eu tinha uma chácara, aí eu vendi tudo, doutora, e nós casamos. Inicialmente nós fomos viver na minha chácara, depois nós casamos, eu vendi tudo e compramos uma casa. No ato dele ter vendido tudo, que era dele, os bens particulares dele antes do ano 2000, sim, vendido, pego o dinheiro na mão, a hora que ele pegou o dinheiro na mão, se ele colocou no banco, virou do casal. Então o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha 100%, agora ele tem 50%. Do dia para a noite, o casal, o outro cônjuge ganhou 50% de tudo. Certo? Então, o que você deve fazer para que evite isso? Porque é justo. Então, vamos supor, eu ganhei uma casa do meu pai, ou eu tenho uma casa, trabalhei, estou com 40 anos, tenho uma casa, conheci uma pessoa e agora eu vou me casar com ela. Se eu vender e comprar alguma coisa logo depois da gente se casar, eu vou ter que dar metade para ela. Então, o que pode ser feito? Na hora que você vender aquele imóvel, você coloca no banco, ou você acerta a compra de um outro imóvel e faz na escritura pública do imóvel que você for comprar, consignado que aquele imóvel está sendo adquirido, o outro imóvel, com o esforço único da venda do único patrimônio dele, ou do patrimônio particular dele. Perfeito. Então fica consignado que 70% da compra daquela casa foi adquirida com bem particular, ou com a fruição, ou com esforço, ou com o dinheiro de apenas um dos genitores, dos consortes. O que vai acontecer? Advento de separação, divórcio futuro, na hora que você pegar a escritura do imóvel, você não vai dividir 50% cada um, mas apenas a diferença daquele percentual. Ou a totalidade, porque você pode comprar uma outra casa, vendi a minha casa por 200 mil reais, vou comprar outra, escritura pública consignando que o imóvel foi comprado com bem oriundo de dinheiro de bem particular. Perfeito. Para que não haja confusão de bens. Entendi. A mesma coisa acontece quando você vai comprar uma casa financiada. Doutora, nós compramos a casa financiada, ele deu entrada no fundo de garantia, isso, aquilo, nós compramos. Compramos um mês antes da gente se casar. Quanto tempo faz questão de casada? 20. Faz 20 anos, falta a última parcela para eu terminar de pagar minha casa. Pô, quem pagou essa casa foi o casal. Comprou no nome dele quando ele era solteiro, mas quem ajudou a pagar todo esse financiamento foi o casal em esforço comum. Então é feita uma conta matemática do quanto ele deu em esforço pelo valor antes e o quanto ela contribuiu. Então, isso é a confusão de bens, mas é muito necessário que você faça provas, tenha documento. Então, qualquer coisa que vai fazer, consulte um advogado para não ter erro. É a mesma coisa de você construir casa no terreno do fundo do quintal da sogra. A casa é da sogra. Então, se você for fazer uma benfeitoria na casa de alguém que você está vivendo em união estável, a casa é dela.
Compra tudo no material de construção, no seu nome, guarda todas as notas, conversa com o pedreiro vai fazer o serviço, pega o recibo dele, faz uma pastinha, porque no advento de separação lá no futuro, a casa era dela, mas você contribuiu pela melhoria, então você tem direito. Isso tudo chama confusão de bens. E ele só é possível ser pedido essa indenização no divórcio se você tiver provas. Então o advogado, ele trabalha com provas. Sim. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, doutora, mas a senhora posta as coisas no Facebook, do tipo assim, olha, pensão alimentícia, acaba prisão, não sei o que lá, exoneração de alimentos. Uma coisa é lei, outra coisa são provas. O cliente tem que trazer para o advogado provas. Se você tiver provas e se o juiz do lado de lá for um juiz que aplica a lei, beleza, não tem erro. Agora, se o juiz é contra a pensão alimentícia, a prisão civil, pensão alimentícia, não entende ou as provas que você não entregou não são suficientes, tudo isso vai ter que ser reexaminado em sede de recurso. Mas a confusão de bens, ela é necessário sempre que seja guardado provas. Entendi. Entendeu? Muito interessante. E esse fato é interessante também em situações onde, vamos dizer assim, que você acabou se separando, não houve ainda o divórcio. Na hora que você quer o divórcio, mas o teu companheiro, vamos dizer assim, que desapareceu ou não quer aparecer. Essa situação, como é resolvida? Lembra quando na novela o cara falava assim, a mulher falava, eu quero me separar de você, João, e ele falava assim, eu não te dou o divórcio. Então eu achava lindo essas cenas de novela, eu não te dou o divórcio. E muitas pessoas eu já atendi que falam assim, doutora, eu não aceito, eu não vou dar o divórcio. Viu? Hoje o direito não pede autorização para o outro, basta um querer o divórcio, o juiz assina, é o juiz que decreta o divórcio. Então, se eu pedir o divórcio e o meu companheiro concordar, ok. Se ele não concordar, o juiz vai aceitar. E o que acontece com aquele companheiro que some? Sumiu? Duas coisas. Primeiro, o juiz vai mandar fazer as citações por edital, várias outras. Se não encontrá-lo, vai decretar o divórcio. Mas o mais legal disso tudo é que tem uma lei nova, onde tem o nome, tem um instituto chamado uso capião do bem de família. Veio para contemplar e ajudar aquelas senhorinhas que vinham do Nordeste com o marido para São Paulo, trabalhar na construção. Você que é engenheiro muito bem sabe disso, a maioria deles nordestinos, na massa, no trabalho. E do nada ele volta para ver a manhinha, em dezembro, lá para Quixeramobim, no Ceará, como diz o meu professor de Direito Penal, Dr. Jorge, ele falava muito desse Quixeramobim, no Ceará. Então o cara vai lá para o Ceará e não volta mais. Passou 1 ano, 2 anos e a casa é financiada. E a mulher paga financiamento, cuidando dos meninos, como ela fala, se matando lá e some. Passou 2 anos e ele não buscou o divórcio e não apareceu. Ela entra com um pedido de uso capião familiar e ela tem o direito integral sobre o imóvel. O imóvel é só dela, não mais 50%. Então ela consegue não só o divórcio, como o imóvel na integralidade para ela. Entendi. Isso é uma novidade, porque as mulheres reclamavam, o cara sumiu, não sei se morreu, se está vivo, não atende o telefone. Antigamente não tinha Facebook para rastrear, né? Então, ficava nessa situação. Então, o uso capião familiar é um instituto muito bom para resolver essa situação, né? É um dos ônus do abandono de família. Precisa acontecer 2 anos para que um dos cônjuges perca o imóvel, o único imóvel do casal. Que seja o único imóvel. Doutora Rogéria, uma outra coisa que é muito polêmica, que muita gente acaba perguntando, são situações, né, que justamente cria o impasse, é a pensão, né? Então, pensão alimentícia, né? Eu não sei se existe pensão também de outro termo, mas alimentícia a gente vê falar. Então, tem a pensão, muitas vezes a pensão para os filhos. No caso de não ter filhos, ou as mulheres também têm pensão alimentícia, quando que elas têm? Essa é uma situação curiosa. A pensão é um capítulo à parte, ela leva assim, acho que dá uns 5 programas nossos.
A pensão alimentícia, ela tem pensão alimentícia e pensão assistencial. Assistencial. A pensão assistencial é entre parentes, entre o pai e o filho, entre o filho e o neto, entre o avô e o neto, entre o pai, o filho e o pai, porque eu posso pedir pensão alimentícia para o meu pai, como meu pai pode pedir para mim. É uma assistência, uma ajuda mútua entre parentes. Isso não depende do casamento, então. Esse já é uma... Não. A parte. Isso daí depende, assim, da necessidade. Eu não posso pedir para uma tia minha, mas na linha reta, que é meu pai, meu filho, meu avô, sim, certo? Porque existe a obrigação assistencial entre essa linha reta. Disso vem o advento da pensão assistencial entre cônjuges, que antigamente, como a mulher ficava dentro de casa, ela era do lar, a mulher não tinha o CPF, ela não tinha direito de trabalho, era o marido que tinha autorização para fechar a conta dela no emprego, pedir a conta, a mulher não podia chegar para a patroa dela e falar eu quero parar de trabalhar, era o marido que ia e recebia. Isso, graças a Deus, são outros tempos. Hoje nós temos a igualdade entre gêneros, entre homens e mulher, pela Constituição de 88. Então, tanto o homem quanto a mulher são iguais perante a lei. A partir desse momento, caiu por terra essa obrigação do marido sustentar a mulher. O marido que sustenta a mulher, diz o tribunal, ele sustenta o parasita, porque faz com que a pessoa não busque o trabalho. Mas doutora, como que eu vou fazer uma mulher de 58 anos agora trabalhar? O homem se apaixonou por uma moça de 22, olhou para ela e falou, bem, não tá legal a nossa relação depois de 50 anos de casado, de 30 anos de casado. Então essa mulher ainda tem que ser socorrida pela antiga lei. Ela não pode ser agora falar, olha, agora nós temos uma lei nova, a senhora vai sair procurar emprego com 60 anos. Não. Então o judiciário vai ver caso a caso. Uma mulher que goza de boa saúde, que toma um chopp no bar, que viaja, que não é doente, que tem condições de trabalho, que fala bem, não precisa receber pensão alimentícia. Pessoa que é saudável, ela não precisa. Mesmo porque ela pode iniciar a sua vida de trabalho agora, a qualquer tempo, e ela pode, vamos supor, a minha profissão é médica, mas eu não consigo emprego de médico. Então ela consegue, arranja uma outra colocação que não medicina, porque você ficou defasada. Não também subsiste qualquer elemento de que meu marido não deixou trabalhar. Isso também não pega mais. Então, hoje a mulher tem que trabalhar e contribuir com o sustento. Aliás, é obrigação da mulher sustentar os filhos na proporção da sua possibilidade. Muitas vezes ocorre o contrário também, né? Às vezes a mulher, vamos dizer, é a que defende a parte financeira da casa, a separação, e o marido inferiorizado, vamos dizer, economicamente, ele acaba querendo uma pensão também. Exatamente. E também recai, então, todas na mesma situação. Exatamente, na mesma. Né? Nós somos todos iguais perante a lei. Então, o que o judiciário veio fazer para poder equacionar cada relação? Então, assim, ó, a mulher que nunca trabalhou, mas ela não tem uma idade de 60 anos, ela é um pouco mais nova, ela precisa se inserir no mercado de trabalho, o juiz fixa uma pensão temporária. 1 ano, 6 meses, 4 meses, até que ela se adeque à nova realidade dela de divorciada, assim também o marido, tá bom? Então existe a transitória, existe a temporária, existe a pensão da mulher, é exatamente isso. Agora, o quanto é a necessidade e a possibilidade. Qual é o nível de casamento que eles tinham? Era um casal que vivia para a Europa? É um casal... Quem vai pagar e quem vai receber? É uma pessoa que está doente? É uma pessoa que não tem? Então é isso. Com os filhos, pelo vínculo do poder de família que os pais têm sobre o filho, até os 18 anos, o filho é dependente dos pais. Então, até os 18 anos, o pai é obrigado a suprir as necessidades dos filhos, das quais são presumidas. Eu não preciso provar para o juiz que ele precisa comer, que ele precisa beber, que ele precisa ir para a escola. Sim. O juiz sabe, é a obrigação do pai sustentar, do pai e da mãe sustentar.
na sua necessidade proporcionalmente ao trabalho do pai. O pai é médico, ganha muito, e a mãe vende Avon. Então a mãe vai contribuir com valor, o pai é feito essa equação. Entendi. Tá? E também o fato de se o filho está com a mãe, a maior parte do tempo, ou está com o pai, também isso vai interferir na guarda no valor. compartilhada, se faz o compartilhamento de convivência, quanto tempo a criança fica com o pai, quanto com a mãe. Interfere. Eu tenho casais que eu fiz o divórcio, que a criança acorda de manhã, a mãe leva para a escola, o pai pega no almoço, o pai é comerciante, ele fica à tarde com o filho porque leva no karatê, no kumon, não sei o que lá, janta com a criança, leva para a mãe dorme com a criança, então quem tem todo o gasto com a criança é ele. Então o valor que ele paga é bem menor do que, porque ele paga a escola, ele almoça e ele janta com o filho. E existe essa interatividade que é excelente para a criança com os dois. Ele está na casa dele, entendeu? É muito legal. Agora, se for usado o modelo da unilateralidade, onde a criança convive só com um e faz a convivência aos finais de semana, tem que ser equacionado. Quem está gastando, porque o gasto não é da mãe, o gasto é do filho. E o homem e a mulher tem que ter essa ideia de que o dinheiro não está indo para a mulher, está indo para o filho, certo? Que bom, infelizmente o tempo já esgotou, nós vamos ter que terminar, doutora Rogéria, mas isso é muito bacana mesmo, é um assunto muito interessante. Eu tenho aqui mais um monte de coisas, né, perguntas que a gente poderia fazer, mas a gente sabe, né, que a gente pode até marcar um próximo programa, porque é bastante interessante saber, pela conclusão que a gente chega também, que o importante é ter maturidade entre, né, a relação desse casal, para que se resolva, né, rápido, de maneira justa, né? Agora, se não der, vai ter que ter um juiz, alguém, né, alguma autoridade que vai resolver por eles. Então, nada mais interessante do que seja resolvido entre os casais, né? Hoje nós estamos fazendo muito a mediação no escritório. Todos os escritórios de advocacia estão fazendo mediação, que é o que é mais interessante. Você traz a sua angústia, eu procuro fazer uma mediação entre os advogados, fazer entre o casal, que é o que é mais rápido e a pessoa fica mais contente. Um aconselhamento, né, um assessoramento e resolve. Isso. Então tá ok, então encerrado, e a gente agradece muito a tua presença. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E até um próximo programa, #Projetos.